E iniciando também aqui, antes de entrar na programação propriamente dita, eu só queria falar um pouquinho da Suporte, né, que é a nossa empresa. A Suporte ela foi criada por executivos de distribuidoras de petróleo e a gente está com quase 20 anos aí de existência. E a gente visa dar uma leitura estratégica para o revendedor. Então, a gente não analisa somente o lado comercial, ou somente o lado jurídico, ou somente o lado operacional. A gente dá uma visão estratégica como um todo, né? Eu faço a parte jurídica da Suporte desde sua inauguração, e hoje a gente conta com o Vladimir, que é um dos colunistas aí do Clube Petro, e é uma referência aí no mercado, aqui em todo o Brasil. E na região de Goiânia e no Distrito Federal, a gente tem o Cláudio Dias, que também é muito conhecido por lá. Eu passei aí, Ricardo, né, na nossa apresentação, os nossos contatos, nosso site, o www.suportepostos.com.br, o nosso Instagram, Suporte Postos, os nossos e-mails e o nosso Twitter. Nessa época de pandemia, muita coisa nova está acontecendo, né? Tivemos mudanças de trabalhistas, mudanças de resoluções da ANP, mudanças de horário de funcionamento. Então, o Instagram da Suporte Postos está imperdível, porque são notícias super quentes, saindo do forno. Então, eu acho que todo revendedor, se pudesse nos seguir, estaria muito bem informado. Então, feita a nossa apresentação, eu fiz aqui uma agendazinha do que nós vamos abordar, né? Para falarmos de contrato, a gente não pode voltar lá atrás no conceito, o que é um contrato, qual é o principal fundamento contratual, para depois a gente chegar nesse momento atual, que é o do Covid, e ver o que pode ser feito, o que pode ser orientado para os revendedores. Então, obviamente, a gente vai tratar mais daquele revendedor bandeirado, né, que está vinculado a uma distribuidora, mas não se pode tirar de vista que, eventualmente, alguns postos sem bandeira também tenham lá um vínculo de locação, por exemplo, com o dono do imóvel, e esses conceitos todos aqui, eles também se repetem, né? Essa possibilidade de revisão, essa possibilidade de renegociação em razão da pandemia. Então, eu coloquei 5 itens, basicamente, e a gente vai parando, item por item, se surgir alguma dúvida aí de algum revendedor que a gente possa esclarecer nesse momento. Então, Ricardo, a primeira coisa que a gente gosta sempre de relembrar é que o contrato é uma coisa consensual, né? Ninguém está obrigado a contratar. E parece básico isso que eu estou dizendo, mas a coisa que a gente mais ouve lá na Suporte, nesses 20 anos, é aquele revendedor que chega lá, senta no nosso escritório e fala: olha, doutor Fernando, Vladimir, Cláudio, pessoal da Suporte, eu não consigo mais cumprir o meu contrato com a distribuidora. Eu não tenho preço para concorrer no meu mercado, abriu muito concorrente, eu não consigo pagar minhas contas. Então, a gente tem que lembrar, nesse momento anterior, não é quando a bomba estoura. Então, na hora de contratar, a gente tem que estar muito seguro daquilo que a gente vai fazer, né? Analisar bem as cláusulas, por isso que a gente se propõe a ocupar esse nicho de mercado. Ô, doutor Fernando, diga. Se o senhor me permitir, claro. Eu queria só fazer uma consideração. Ontem o nosso amigo Marcos, lá do posto Giramundo, em Teixeiras, ele até falou: doutor Fernando fez o meu contrato há mais de 10 anos atrás. E o Marcos, ele é um grande amigo, um grande parceiro, que tem a condição de compra muito boa com a distribuidora. E eu vejo muito disso. Muitas vezes, o revendedor, ele vai atrás de advogado, de sindicato, corre atrás quando o contrato já está assinado, né? Depois Exatamente. Que ele assina, ele procura. Eu acho que é até um recado legal, né, gente? Antes de assinar, antes de rubricar ali, a gente não assina nada sem procurar alguém, porque às vezes, nas entrelinhas, uma frase ali muda tudo, né, doutor? É verdade. Vou dar um abraço para o Marcos, lá de Teixeiras, né? É uma pena que nem sempre a gente consegue fazer um contrato tão bom quanto foi o que a gente fez para ele, né? Mas a gente sempre busca. Um abraço, Marcos. E aí, voltando aqui no mote, Ricardo, em decorrência dessa anuência, é que vem um principal princípio
do contrato, que é a força obrigatória. Isso a gente está falando aqui em doutrina, eu estou passando rapidamente, eu não vou entrar numa discussão jurídica de terminologia, é uma coisa aqui mais genérica. Então, mas o que diz esse princípio da obrigatoriedade da convenção? É que o contrato é tão importante que ele é equiparado pelas decisões judiciais e pelos doutrinadores como uma lei. É a lei entre as partes. Então, se você não cumprir, é como se estivesse infringindo uma lei, né? Acho que aí sim fica mais forte o peso que é se você assinar o contrato. E se você não cumprir, como diz esse conceito que eu vou deixar à disposição, é de uma doutrinadora famosa, Maria Helena Diniz, muito conhecida no meio jurídico, ele fala que você pode ser executado patrimonialmente para cumprir aquele contrato. Então, esse é o conceito básico de contrato e do princípio básico, que é que o contrato é uma lei entre as partes. Aí, adiantando um pouco o tema, como que as distribuidoras utilizam desse princípio de que o contrato é lei para se posicionar no mercado, né? Como nós sabemos, a resolução ANP 58 de 2014, no seu artigo 29, ela proíbe a distribuidora de vender diretamente no varejo, ao consumidor final. É relegado às distribuidoras somente vender no atacado. Então, o que ela tem que fazer para criar aquele mercado dela, ter aquele market share e ter aquela quantidade de vendas mensais? Ela firma um contrato com o seu revendedor, que basicamente, eu listei aqui no próximo slide, 5 itens que normalmente aparecem em todas elas, né? Então, normalmente, para poder chegar no consumidor final, ela assina um contrato de fornecimento com exclusividade, por um prazo determinado. Hoje a gente vê aí no mercado, normalmente, 5, 6, 7 anos, logicamente tem contratos maiores, tem contratos menores, volumes contratuais mensais pré-determinados, porque com isso ela vai mensurar o investimento, a bonificação que ela vai fazer naquele ponto, e principalmente, que esse quarto item, são as multas em valores que desestimulam o descumprimento, e sempre com garantia, ou fiança ou hipoteca. Então, essa, para mim, é a principal cláusula, e eu não vejo muito o revendedor preocupado com ela naquele momento em que ele vai firmar esse pacto com a distribuidora. Geralmente, o revendedor preocupa o quanto que ele vai ganhar, qual que é a bonificação, qual que é o prazo, qual que é o volume, será que eu aguento cumprir? Mas a multa contratual, ela não é muito analisada. E, para mim, ela é a mais importante, porque é aí que você não consegue fugir daquele prazo contratual. Mas o cara, ele está preocupado em trocar o carro, em fazer uma reforma em casa. Eu vou ser mais suave, eu vou falar que ele está preocupado com o capital de giro do posto, e ele está preocupado em investir no ponto dele de revenda. Mas tem esses casos também, como você bem disse, né? E aí, eu só coloquei aqui, em contrapartida, para atrair, obviamente, o revendedor, é cedido o uso da marca, esse comodato de equipamentos, que a gente, hoje em dia até nem é muito usado, mas no passado foi muito. Mútuos, às vezes, subsidiários, para ele construir o posto, é muito comum esses mútuos no primeiro contrato, né? E as bonificações, que é a mais comum, as antecipadas e as post-antecipadas, né? Antigamente, a gente via só as antecipadas, que era um risco maior para as distribuidoras. Agora, ela vai dando em doses homeopáticas, então fica mais fácil delas segurar no momento aí de crise, né? Então, essas são as principais cláusulas que a gente vê no relacionamento distribuidora-revenda. E por que eu digo que a multa rescisória é a cláusula mais importante para a distribuidora? Porque é ali que ela prende o revendedor. Então, estou dando um exemplo aqui, logicamente é um exemplo hipotético, de uma liquidação de uma cláusula rescisória no início do contrato, simulando aqui um contrato de 72 meses num empreendimento que se imagina uma venda de 400 mil litros. A Ipiranga, ela sempre coloca uma multa de 5%. Então, eu também estou chutando aqui, não é um dado real, um valor de litro aí de compra. A gente sabe que agora, nesse momento, com a crise mundial do petróleo, esse valor caiu muito. Mas
há 3 meses atrás era um valor médio de compra aí de R$4. Então, na Ipiranga, no início do contrato, uma multa, se o revendedor quiser desistir, chegaria a quase R$6 milhões. Na Raizen, a multa é ainda maior. Ela cobra, no início do contrato, no mesmo patamar, seria quase R$10 milhões. Então, qual revendedor que depois de assinar terá coragem de encarar uma multa dessa para se ver livre do contrato, né? Então, essa, para mim, é a cláusula que faz valer a exclusividade. Ou seja, doutor, se ele ganhar 5 centavos por litro, que ele ganharia... Esse é o exemplo que eu vou dar aqui agora. Tá. Só depois eu passo a falar. Na Ipiranga, cada litro corresponde a uma multa de 20 centavos. Em cada litro. Na Raizen, 32 centavos. E a gente sabe qual é a margem. Cada um tem a sua margem aí. Mas qual que é a sua pergunta? Qual que é a sua intervenção? Não, desculpa, que às vezes eu vou Não. pegando aí e querendo entender um pouco, porque eu vejo que muitas vezes o revendedor, ele abre o olho na hora, conseguir negociar 5 centavos, como se fosse um excelente negócio. Exatamente. Mas o negócio é tão bom que se a distribuidora, se ela sair do negócio, se você sair, você tem que pagar 20, né? Exatamente, por litro, né? Isso eu estou falando no caso da Ipiranga, da Raizen é 32. Né? Então. E a IBR hoje ela coloca uma multa um pouco, ela tem uma tabelinha, para quem é revendedor BR, conhece lá, ela faz uma escalonagem, de 0 a 100 mil litros é tanto, de 100 a 200 a multa é tanto, e de 300 a 500 é 2 milhões, os últimos contratos que eu tenho visto, né? A única das grandes aí, que hoje tem uma flexibilidade de cláusula penal, que a multa a gente chama tecnicamente de cláusula penal, é a Ali, né? A Ali foi até na recente decisão aí do CAD sobre a venda da Ali para Ipiranga, um dos motivos que foi negada essa compra, né? Essa fusão, vamos chamar assim, foi o motivo da Ali ter um posicionamento um pouco diferente. Eles chamam de uma empresa Maverick, né? Que ela não segue o padrão das demais. E aí foi um dos motivos que o CAD negou essa compra, porque senão seria mais uma que aderiria a esse tipo de contratação. E a gente sabe que hoje ela tem formas de contratações distintas que são menos, são um pouco mais benéficas do que essas aí, né? Então, Ricardo, chegamos aqui numa fase que é o seguinte: então nós entendemos o que é o contrato, né? Que é anui quem quer, que ele obriga como se fosse uma lei. E a gente viu aqui a fórmula que as distribuidoras usam para prender o revendedor. E só um acréscimozinho em relação a essa força obrigatória, a doutrina diz que a força obrigatória ela é tão forte que não cabe nem ao juiz reequilibrar, só em casos muito específicos, muito excepcionais, que é o próximo item aqui da nossa palestra. Então, a força de lei do contrato, ele basicamente tem 3 exceções que o próprio Código Civil prevê que ele pode ser revisto, né? Então, eu coloquei aqui nesse tópico, exceções à força obrigatórias do contrato. A primeira delas, eu citei todos aqui, eu não vou ler artigo por artigo para não ficar cansativo, mas a primeira delas é a teoria da imprevisão, que está no artigo 317 do Código Civil, e basicamente ele fala o seguinte: no contrato por um determinado prazo, se naquele meio tempo ali as obrigações das partes se desequilibrarem, aí não fala por qualquer motivo, né? A parte pode requerer um reequilíbrio dessas prestações. O segundo caso de exceção a essa força vinculante dos contratos é o caso fortuito ou força maior, que está lá no artigo 393 do Código Civil também. Seria um evento da natureza, uma enchente, é mais ligado a esse contexto, mas que ele também tem essa característica da imprevisibilidade. É uma coisa que quando você contratou lá atrás, né, um contrato longo, quando você contratou lá no início, você não poderia prever que aquele fato da natureza, o fato poderia acontecer. E o terceiro caso de que você pode rever o seu contrato depois de assinado é a que a gente chama o Instituto da Onerosidade Excessiva.
Da mesma forma, ele diz isso, que depois de um contrato a prazo, se no meio dele uma obrigação também ficou desequilibrada e uma parte está sendo muito onerada, e uma coisa também imprevista, ele pode rever. Então, veja que o artigo 478, que fala do Instituto da Onerosidade Excessiva, ele cita, como os demais, os outros dois casos anteriores, acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Então, os três casos são coisas imprevisíveis. Na nossa palestra aqui de hoje, na nossa conversa, cada instituto desse, você tem livros e livros discutindo sobre ele, mas não vem ao caso aqui a gente entrar em detalhes, diferenciar. O que importa para a gente, pelo menos no meu sentir, é que se tratam de exceções à força vinculante do contrato e todos os três estão ligados a questões imprevisíveis, né? Eu trouxe aqui no próximo slide 2 exemplos de como isso foi tratado pelo judiciário, só para a gente exemplificando, a gente entende melhor o conceito. E o que eu quero concluir disso aqui é que, por serem exceções, o judiciário ele sempre trata de uma forma bem específica. Não é qualquer evento ou qualquer imprevisibilidade que ele vai te autorizar a rever um contrato, não. Tem que ser um negócio muito forte, muito sério. Então, eu trouxe 2 casos aqui só para exemplificar, que a princípio todo mundo diria que se aplicaria essa cláusula, mas o judiciário foi contra. Por exemplo, e depois nós vamos chegar lá na frente, na Covid. A próxima pergunta que todo mundo já deve estar se fazendo é assim, e o Covid é ou não é? Né? Então, nós vamos chegar lá. Então, eu tenho esse julgamento aqui de 2004. O que aconteceu? Um plantador de soja, ele fez um contrato para entregar uma safra futura no ano seguinte. Nesse ínterim, nesse meio tempo, veio uma peste, uma epidemia, mas na planta e não nas pessoas, como nós estamos passando agora, né? E em virtude dessa epidemia, que chamava ferrugem asiática, essa safra se perdeu. Então, ele entrou na justiça dizendo o seguinte: olha, eu tive uma epidemia, a epidemia é um caso fortuito, é uma questão imprevisível, pegou o mundo inteiro, então eu não tenho como entregar. Eu quero ficar livre dessa obrigação, ou pelo menos rever essa minha obrigação. Mas o judiciário entendeu que não era caso de imprevisibilidade. Ele entendeu o seguinte: olha, em caso de safra, você tem que prever que você tem que ter uma peste e que isso faz parte do seu negócio. Um segundo exemplo, a gente vê que nem sempre é fácil aplicar essas exceções aos contratos, e é um caso que todo mundo conhece também, veio na crise econômica mundial de 2008. Uma empresa fez um contrato de financiamento atrelado ao dólar. Na época, olha aqui, o dólar estava sendo cotado a 1,57. Saudade, né? E aí, na hora que venceu a obrigação dele pagar esse dólar, o dólar saltou, por causa da crise econômica de 2008, para 2,50. Então, ele entrou na justiça dizendo o seguinte: olha, eu não consigo pagar quase que o dobro. Eu quero rever minha obrigação. Ninguém podia imaginar uma crise mundial da economia. Mas o judiciário entendeu que ele não tinha direito, que quando você faz o contrato atrelado ao dólar, você tem que prever, inclusive, uma crise mundial. Então, eu só trouxe esses 2 exemplos, Ricardo e demais revendedores, para a gente entender que não é, porque parece fácil, né, a função lá do juiz. Olha, isso aqui é força maior, eu não quero pagar, eu quero rescindir meu contrato, né? Eu tenho direito, então a gente tem que ter argumentos fortes e sólidos para buscar esse direito. Então, e aí vem a próxima fase aqui da nossa apresentação. E o Covid? Né? Chegamos aqui no ponto principal. O Covid, ele é uma exceção? Com o Covid, eu consigo rever meu contrato? E aqui, eu voltando ao início, eu digo: contrato de locação, contrato de fornecimento, contrato de bonificação, qualquer contrato, né? Serve até para quem não é revendedor aqui. Eu posso rever? Então, aí eu começo respondendo essa pergunta, e no final, eu já vou adiantar, eu vou concluir que sim, né? Eu acredito que a Covid nos dará o direito, sim, de rever, porque a Covid, o coronavírus, além dele ser, de fato, uma coisa imprevisível,
As legislações que vieram na sequência comprovam esse caráter de imprevisibilidade, esse caráter de excepcionalidade, esse caráter de que era uma coisa imprevista. Então, inicialmente veio o Decreto Legislativo Federal, né, número 6 de 2020, eu transcrevo ele aqui. Ele, basicamente, ele declarou a ocorrência de calamidade pública no Brasil inteiro, inclusive para fins orçamentários, né? E em seguida vieram os decretos legislativos de vários, ou quase todos, eu não tenho o número exato, mas acredito que todos os estados da federação também decretaram. Eu estou citando aqui o de Minas Gerais, que é onde a gente fica, né? Eu moro aqui em Belo Horizonte, para quem não me conhece, e onde você está também, né? Então, logo em seguida veio o de Minas Gerais, mas a gente tem notícia que todos os estados da federação também decretaram o estado de calamidade pública. Em Belo Horizonte, eu trouxe aqui o decreto, em seguida da calamidade pública, vieram os decretos municipais que fecharam o comércio, né? Que impediram a circulação. Então, aqui em Belo Horizonte, a gente tem o decreto 17328, que basicamente fechou todo o comércio, fechou. Né? E para o Brasil inteiro, isso é fato notório, todos conhecem, mas eu trouxe aqui para quem quiser consultar. Então, para dizer o seguinte, que outra característica que a gente aplica também sempre em decisões judiciais e doutrinas dessas exceções é quando vem o poder do Estado, né? O Estado muda alguma coisa, a gente chama de teoria do fato do príncipe, né? que é o chefe de Estado, né? Equiparado ao chefe de Estado. Então, vem uma mudança no comportamento estatal que te obriga a mudar o seu comércio, o seu trabalho, etc. Então, o primeiro ponto que eu respondo, que a Covid é um fato que te enseja a rever os seus contratos, que é uma exceção à lei entre as partes, é o fato de que vários instrumentos normativos, várias leis, vários decretos, várias resoluções mudaram completamente a forma de atuar dos revendedores, né? Com escolas fechadas, comércio fechado, shoppings fechados, as empresas trabalhando em home office, obviamente, houve uma queda, né? Foi até objeto aí da sua apresentação. Eu vejo relatos lá no suporte, os clientes do suporte às vezes relatam quedas até maiores, né? Eu acho que, como vocês disseram aí também, cada caso é um caso, mas a gente vê que os revendedores que estão em cidades, em área residencial, eles sofrem mais, né? Tem uma queda maior, porque a atividade produtiva de abastecimento continua. Então, a gente viu que casos de 60%, 70% até, né, de queda. Então, quem iria imaginar que uma doença, uma crise sanitária, chegaria a esse ponto, né? Então, o primeiro aspecto que eu relato de que é uma forma excepcional de rever o contrato são essas mudanças legislativas. Eu trouxe aqui na próxima página que houve mudanças de todas as naturezas. Isso foi até objeto de análise do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, no julgamento que teve sexta-feira passada, né? Nós acompanhamos a medida provisória 936 de 2020. Ele mesmo cita, gente, é tão grave a situação que nós estamos passando, que houve mudanças de natureza trabalhista, tributária, né? Diferimento de tributo, diminuição da base de cálculo do Sistema S, teve medida provisória para defender as empresas de turismo, autorizando que elas devolvessem os pacotes, as viagens, as reservas depois de 12 meses. Teve mudança de aspectos sociais, né, esse chamado Corona Voucher, dessas ajudas autônomos. Teve uma mudança orçamentária e até mesmo penal, né, essa questão de visita a preso, de autorizar presos a progredirem de regime por causa do risco de contaminação. E eu trago também que já existe até um precedente que indica que se trata de uma exceção, né, de uma teoria, uma coisa imprevista, que foi o julgamento que eu iniciei dizendo aqui na última sexta-feira, em que 7 ministros do Supremo, analisando uma causa trabalhista, é certo que não está analisando contrato de distribuidora e revendedora, obviamente, mas a gente pode aplicar indiretamente aqui ao nosso caso,
7 ministros do Supremo entenderam que um artigo da Constituição que expressamente determina que acordos de redução de jornada de suspensão deveriam ser feitos com a interveniência do sindicato, fosse afastado essa exigência em função da existência da pandemia e do risco de diversos desempregos, né? Então, quer dizer, 7 ministros de uma corte de 11 já entenderam também que nós estamos no momento de exceção, o momento em que as regras normais de leis têm que ser afastadas. De um contrato, eu concluo também que sim, né? Então, essa é a primeira mensagem que a gente pode passar aqui. Continuo? Alguma... Não, pode continuar, Pode doutor. continuar? Tem Ok. mais algumas. Eu tenho diversas perguntas aqui, tanto pelo chat quanto algumas pessoas me enviaram, mas eu acho que é mais para frente um pouquinho. Beleza, então vamos lá. Então, o que nós concluímos até agora, Ricardo e revendedores, e quem está nos assistindo? O contrato ali entre as partes, existem 3 exceções que a gente pode rever: onerosidade excessiva, imprevisão, caso fortuito ou força maior, e que a gente concluiu aqui, pelo menos na minha opinião, que a Covid se enquadra numa dessas possibilidades de revisão. Obviamente, eu queria fazer aqui uma ressalva, que tudo em termos de Covid, de coronavírus, em se falando de judiciário, né, tudo é novidade. A gente não sabe lá no final o que eles vão decidir definitivamente. Nós estamos tratando hipóteses, né? Então, na nossa opinião da Suporte, a gente entende que é uma possibilidade de rever contratos de todas as naturezas. Explicamos os motivos e agora vamos explicar as consequências jurídicas. A gente viu aí, isso também é um indicativo, na minha visão, de que se trata de um caso excepcional, que as próprias distribuidoras, as principais, elas se anteciparam a eventuais discussões ou brigas aí, né, judiciais, e apresentaram umas propostas de revisão espontâneas, né? Não precisou nem de revendedor pedir, que várias delas, entendendo que se trata de um momento excepcional, apresentaram propostas. Então, eu fiz esse quadro aqui e eu queria explicá-lo, porque é o seguinte: a gente compilou aqui, eu não vou passar um por um, mas eu vou só apresentar o conceito, as principais propostas das distribuidoras nesse momento de pandemia. Então, basicamente, a maioria delas propuseram aos revendedores que aquele volume que não fosse adquirido nesses 2, 3 meses principais, eles fossem colocados ao final do contrato e prorrogados os contratos de exclusividade por mais 2, 3 meses. Propuseram também que as bonificações postecipadas nesse período seriam pagas sem a meta, dentro do valor devido. E, por exemplo, quem tem aluguel, eles propuseram a Ipiranga, salvo engano, está aqui escrito, ele propôs uma redução momentânea de 50%, mas sem desconto. Ao final, você seria cobrado parceladamente. E a Raizen, a Shell, né, ela, de fato, deu um desconto. Então, eu fiz esse pequeno resumo. Tem outras vantagenzinhas aqui, cada uma suspensão de pagamento provisório, de parcelas de dívida e tal. Mas eu quis fazer o seguinte: o que a gente poderia esperar de uma discussão no judiciário com base no direito que a gente tem de rever, porque a gente tem um direito lá em cima, né, que a gente acabou de ver, frente ao que foi proposto pelas distribuidoras, né? E aí a resposta que a Suporte dá, que eu analiso, é que a gente vê que as propostas das distribuidoras, no nosso entender, elas são muito aquém do direito do revendedor, né? Essa é a nossa interpretação. Por quê? E por que eu digo isso? O primeiro aspecto é que tudo é feito globalmente. Então, por exemplo, o fato de ela me bonificar abaixo da minha meta, eu entendo correto, né? Se eu não consigo cumprir a meta, não por minha culpa, mas por conta de uma queda de venda, eu entendo que é correto ela me
me bonificar pelo que eu consegui vender. Mas ela só me dá esse direito se eu anuir a todos os demais itens da proposta dela. Então, eu acho isso uma ilegalidade. Por quê? Porque eu acho que tem outros itens que são abusivos, que são ilegais. Que é, por exemplo, a questão de prorrogar o prazo ao final do contrato. Ao prorrogar o prazo ao final do contrato, desses meses que eu não vou atingir o volume, ela não está me dando nada. O correto seria, se eu não consigo cumprir, não é por culpa dela, nem por culpa minha, eu não tenho que cumprir. Então, essa é a nossa visão. Primeiro. Segundo, quer dizer, primeiro foi a questão de vincular uma com a outra. Segundo, terceiro ponto. As benesses ofertadas, elas se ligam, elas se compreendem normalmente de 2, 3 meses. E aí eu acho que esse limitador que ela coloca nessas propostas, óbvio, elas podem vir depois e estender esse prazo. Mas esse limitador, eu entendo que é ilegal, é abusivo. Por quê? Eu tenho direito, conforme nós vimos lá, de rever o meu contrato durante o tempo que eu for prejudicado pela pandemia. E aí, eu queria definir esse tempo. Eu entendo, né? Nós da Suporte entendemos que esse período ele não é só enquanto tiver um decreto proibindo a circulação de pessoas, não. A gente viu hoje aí na imprensa, hoje cedo, que alguns governadores, inclusive aqui o de Minas Gerais, ele já estaria apresentando, não tem ainda muito efetividade, uma proposta de reabertura, né? Paulatina. Então, quer dizer, eu vejo, né, a gente imagina que esse primeiro período de 2 meses aí, ele pode se estender a 1 ano, ele pode se estender em 6 meses. Queira Deus que não, tomara que não, pelo bem financeiro de todos, né? Mas eu entendo que é direito do revendedor que ele seja revisto o seu contrato durante todo o tempo que durar, né? Então, no próximo slide aqui, eu trouxe uma notícia aqui do portal G1 que prevê uma recessão no ano de 5,3% do PIB, né? Quando a gente fala em recessão de economia, a gente tem que prever, e a previsão de recuperação desse PIB é para o primeiro ou segundo trimestre de 2021. Então, lógico, né, no segmento de revenda, da revenda de combustível, a gente imagina que a recuperação vai ser mais rápida, né, porque é um bem essencial. Quando se fala de PIB, está se falando da economia como um todo. Mas e se durar? Eu tenho direito de rever com a minha distribuidora até eu recuperar aquele patamar? Porque a gente está falando de muito desemprego, muita gente que vai vender o carro, vai perder para o banco, quer dizer, vai diminuir o nosso, muita empresa que vai fechar, empresa que usa do transporte. Então, eu vejo assim, entre o que está sendo proposto e o que é a expectativa que a gente pode ter no judiciário, eu acho que está desequilibrado. Eu acho que no judiciário, e não estou dizendo isso para vender ilusão, não, eu acho que as propostas são aquém da necessidade e da legalidade. E por que eu fiz esse quadro aqui, Ricardo e demais? Porque a pergunta que sempre vem lá no suporte é assim, porque, só relembrando, todas essas propostas aqui, com exceção da Petrobras, não, a Petrobras também, corrijo aqui, vieram para que fossem aceitas via um link eletrônico para o revendedor simplesmente anuir ali e aderir ao pacotão todo. Ele não pode, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, a pergunta que nos fazem todos os dias é assim, eu devo assinar isso? Porque, olha só, suporte, eu estou apertado para pagar a minha prestação aqui, porque eu tenho uma confissão de dívida. Se eu não assinar, eles não vão me dar esse desconto. Eu devo assinar? Então, claro, né, Ricardo, e todos que estão nos assistindo, cada caso é um caso, né? A gente lá analisa, como eu disse no começo, uma visão estratégica dos postos, não é só uma visão jurídica, né? Eu faço a parte jurídica, mas tem uma visão de caixa, a gente tem que analisar um monte de coisa para tomar essa decisão. Mas, de uma forma geral, a gente não tem recomendado essa assinatura, né? Repito, que tem que ser analisada caso a caso, né? Então,
primeira coisa que eu acho que tem que ser relembrada é isso. Nós temos aqui na Suporte a confiança de que o que está sendo proposto seria, mais uma vez, ao nosso sentir, mais um aperto no pescoço do revendedor. Ok? Posso continuar? Esse tema é mais polêmico. Só uma coisa. Depois a gente pode compartilhar essa planilha, essa tabela com o ouvinte aí? Pode. A gente vai enviar todo o conteúdo, gente, então não precisa preocupar, não. E ficou uma dúvida, que tem até uma pergunta que eu recebi até direto aqui no WhatsApp, o seguinte: a Shell aí, você disse que ela fez uma redução em abril e maio de 50% e não se fala em reposição de valores. Assim como diversos revendedores conseguiram renegociar nesse período o aluguel dele. Depois de um período, se eu não me engano, 3 anos, o senhor pode me informar melhor, pode ser feita uma revisional de locação. Quando eu fizer esse revisional de locação, eu consigo utilizar esse período que eu paguei mais barato, às vezes, como motivo para renegociar melhor o meu aluguel? Vamos lá. Vamos diferenciar essa renegociação de agora de uma revisional de aluguel. Né? Uhum. A revisional de aluguel, só para definir aqui rapidamente, está na lei de locações, você pode lançar a mão dela, e isso vale uma via de mão dupla. Né? Tanto o locador que achar que está recebendo pouco, quanto o locatário, ele pode lançar a mão da revisional de aluguel. E qual que é o princípio da revisional de aluguel? É que durante 36 meses é um tempo razoável para o mercado mudar, mercado imobiliário. Então, você vai rever quando a sua locação descolar do mercado. Não tem nada a ver com essa revisão aqui que está citada nos artigos do Código Civil. Aqui a gente está revendo, é uma coisa excepcional, né? É fora da revisional. Então, eu entendo o seguinte: depois de 36 meses, esse período não vai ser considerado. Né? Então, se isso aqui durar, por exemplo, em relação a Raizen, por exemplo, esses 2 meses que ele pagou 50%, não tem nada a ver, não vai influenciar em nada, seja para cima ou para baixo, daqui a 24 meses, quando você completar esses 36 meses. Lá você vai ter que olhar o valor de mercado naquele momento. Né? Ok, está respondido. Pode continuar. Eu ia fazer um comentário aqui, mas agora me fugiu. Não, mas ok. Então, eu trouxe aqui, já chegando mais para o final, e depois a gente passa para as dúvidas. Nós estamos chegando aí a quase 40 minutos. 2 estudos de casos, né? Já exemplificando e para concluir também aquilo que a gente já falou durante toda a nossa apresentação. Primeiro, né, eu gosto de repetir para os conceitos eles ficarem mais sedimentados. O contrato ali entre as partes, ele pode ser revisto em casos excepcionais, eu citei os 3. No nosso entender, o Covid é um dos casos, citamos lá os exemplos, porque teve mudança legislativa, porque as próprias distribuidoras elas já se anteciparam e já tem precedente lá do Supremo. Então, eu trouxe 2 casos recentíssimos, quentes aí, né? E exemplos verdadeiros de que já aconteceram aqui no Judiciário. Todos os processos de 2020. Então, a gente tem um caso aqui de São Paulo, mas de locação, Ricardo, tem inúmeros. Os juízes estão dando liminar para reduzir locação para todo lado, porque entendem, de fato, que é um caso de força maior. Então, eu trouxe um caso aqui, eu não encontrei, infelizmente, nenhum de revendedor, né? Mas aqui a gente está vendo um aqui que era uma academia e que ela teve a atividade tolhida, né? Foi proibido em São Paulo, e ele conseguiu liminarmente 50% de desconto ou de redução, desconto é uma palavra que não se aplica, de redução. E aí, nessa decisão, ela fala aqui que realmente tem que ter um reequilíbrio, que nós estamos diante de uma situação imprevisível, né? E que, se continuasse como estava, ela teria o risco de quebrar. Mas de locação tem inúmeros casos, tem liminares no Brasil inteiro. E um outro caso que eu queria
deter um pouquinho mais. É um caso que ficou famoso, ele correu aí Brasil afora de uma rede de Mato Grosso, né, de combustíveis, que era vinculado à Petrobras, e que ele essa rede entrou com uma ação contra a Petrobras e pediu a quebra da exclusividade via liminar por conta do coronavírus. Então, inicialmente, o juiz da 6ª Vara Civil lá de Cuiabá, ele deu a liminar para autorizar esse grupo a comprar de outras distribuidoras que não a Petrobras, não obstante a existência desse contrato. A Petrobras recorreu e a gente tem notícia, eu já analisei também, ela conseguiu suspender essa liminar. E aí, por que eu trouxe essa decisão? Porque eu queria explicar, e tem muita gente, tem outros, e eu respeito a opinião de todos, óbvio, mas tem muita gente que defende que o coronavírus seria um caso excepcional até para se romper um contrato com uma distribuidora, para se rescindir. E aí, nós entendemos da Suporte, que por ser uma coisa provisória, né, o coronavírus, a crise crise econômica decorrente da pandemia, ao nosso sentir, ela é provisória, tanto que já tem notícia de abertura, né, ela não pode superar um contrato de 72 meses, de 60 meses, e às vezes tem contrato de 10 anos. Né? Então, eu concordo com essa decisão e reitero o nosso entendimento de que não é possível a quebra. Né? Seria só em casos muito excepcionais. Seria, sim, um caso de revisão. Né? E vejo a revisão durante todo o período que isso afetar. Isso pode chegar a 1 ano, pode chegar a 6 meses, a 9 meses. Acho que 2, 3 meses é muito pouco que está sendo ofertado. Né? E se a gente voltar lá no começo, naquelas cláusulas lá de multa que eu citei, 12 meses de contrato, você reduz sua multa aí mais de R$1 milhão na Ipiranga, quase 2 na raiz. Então, a importância de buscar a discussão disso. Né? Então, o que eu quis dizer com esse caso aqui é que o próprio juiz, né, que cassou essa liminar, ele entendeu que, de fato, é uma situação excepcional o Covid, mas não tão excepcional ao ponto de quebrar essa exclusividade. Nessas decisões, se vocês quiserem, depois eu posso até encaminhar, porque esse processo, ele é um processo eletrônico, é um processo público, né? Então, você não está aqui divulgando informações confidenciais de ninguém. Qualquer um que pode entrar ali e ter acesso. Todo o processo, via de regra, é público. Então, essa rede, ela alegou, e a gente sabe que isso, a gente tem denúncias que isso vem acontecendo, que nesse período de Covid, as distribuidoras acabaram retendo uma margem aí dessa redução que veio dessa crise do petróleo também, né? A redução que veio na refinaria. E ele alegou isso, que durante a Covid ele compraria, ele coloca os números lá, 30% mais barato se ele comprasse num fornecedor bandeira branca, vamos chamar assim. Mas, de fato, eu vejo, né, que a partir, voltando lá no começo, no momento que ele aceitou assinar uma exclusividade, ele está ciente que o preço do posto bandeirado ele é superior ao posto bandeira branca, tanto com Covid quanto sem Covid. Então, por isso é que eu não acredito, não concordo com a tese, né, respeito, obviamente, de que caberia uma rescisão. Né? Eu acho que a quebra da exclusividade, e a exclusividade, para quem milita também aí no ramo jurídico, da revenda versus distribuidora, ela já foi declarada legal no STJ. Então, assim, a exclusividade ela é opcional, anule quem quer, né, como eu disse lá no começo, mas ela não é ilegal. Então, seja no Covid, seja fora do Covid, eu não acredito que haverá, né, uma opinião da Suporte, que haverá sucesso nessa tese. Mas, acredito sim. E essa é a conclusão que eu gostaria de passar aqui, sabe, Ricardo? E já mais ou menos caminhando aqui para o final, as considerações Sim. Finais aqui. A gente tinha até uma pergunta que o senhor já respondeu ela, que era da Gabriela, que era justamente se a diferença brutal de preços poderia ser alegada numa rescisão de contrato.
Mas é aquilo, né? Você disse lá, se a pessoa assinou um contrato ali, dependendo das condições, ela às vezes está num contrato bem feito da distribuidora que ela se protege disso também, né, doutor? Não é bom, a pergunta da Gabriela foi boa, porque eu gostaria de acrescentar mais um pontozinho aqui na resposta. Esses contratos das distribuidoras, e a gente tem aqui 20 anos de experiência, e eu já tenho inúmeros processos que a gente acompanha, que a gente, inclusive, tem ganhos de causa para o distribuidor em casos muito específicos, mas não existe segredo nesse contrato, né? Você não pega um contrato desse distribuidor, que está um contrato experimentado aí há anos, há décadas, e você lê ele e fala, olha, tem uma cláusula aqui que eu vou quebrar esse contrato. Isso não existe. A gente consegue quebrar em casos específicos, que a gente consegue, antes do Covid, que eu estou dizendo, a gente tem sucesso aqui no suporte, em casos específicos, a gente consegue comprovar alguma inadimplência, alguma violação, alguma cláusula, só nesse sentido, né? São casos, normalmente, a gente tem algum sucesso, mas normalmente prevalece o que está escrito no contrato. Mas em relação a preço, eu gostaria também de fazer um comentário, porque as decisões jurisprudenciais, eles entendem que no mercado pós-liberação de preço, o preço é livre. Então, apesar da cláusula de exclusividade, é muito difícil essa prova. Essa questão do preço excessivo, ela parte por um... Não é porque eu consegui, é muito comum aqui na suporte também, chegar um revendedor e falar assim, olha, eu consegui uma nota com o cara, com outro revendedor, eu estou comprando X mais caro que ele. Aí você quer dizer, uma venda num universo de 72 meses, que o cara compra 300 mil, 200, 400 mil litros por mês, não é suficiente para quebrar. Então, você teria que ter uma prova muito robusta e cairia nessa onerosidade excessiva, né? Então, você tem duas barreiras aí, Gabriela, em discutir preços. Primeiro é que a jurisprudência entende que preço é livre, né? A distribuidora não está atrelada em fazer o mesmo preço para A ou para B, né? Então, esse é o primeiro princípio. E o segundo, que se você for para uma linha que você está sendo prejudicado, eu acho que é uma linha que é factível. É possível até se provar, mas a prova é muito difícil. Você não pode querer pegar num mês que você teve prejuízo, tem que ser um negócio através de uma perícia econômica, um negócio mais complexo. E eu queria só fazer eu lembrei o que eu queria falar aquela hora, Ricardo, sobre aquela tabela. Eu queria só dizer que isso foi divulgado nos sites das distribuidoras, então nós não tiramos isso de nenhuma informação, não estamos quebrando compliance aqui de forma alguma, isso foi divulgado publicamente, né, para todos os revendedores, inclusive pelos sindicatos, para todo lado. Então, por isso, eu autorizo a divulgação também e coloquei aqui no slide. E é muito importante o senhor falar isso, até porque todos os palestrantes aqui foram orientados a isso, né? A gente seguir integralmente o compliance aí de todos os critérios aí para livre concorrência. E também a gente pede até no chat também que a gente respeite isso, porque a gente sabe que o revendedor aí é uma classe que ela, de certa forma, é bem fiscalizada e ninguém precisa ter qualquer tipo de problema, né? Exatamente. E aí, Ricardo, a minha conclusão final é o seguinte, como eu disse anteriormente, eu vejo muito forte a tese jurídica, né, de que é possível rever o contrato e o que está sendo ofertado é muito pouco, perto do que é o direito do revendedor. Então, a minha mensagem final, né, é que o revendedor, eu gostaria muito de ver, e essa é uma possibilidade, né, já que a gente está vivendo aí num momento de crise econômica, eu gostaria muito de ver muitas discussões jurídicas por isso, porque a gente é procurado sempre quando o revendedor está com o pires na mão, que a gente fala coloquialmente, né? E quando não tem direito a nada. E agora a gente está diante, de fato, de um direito factível, né? De rediscutir o seu contrato durante todo esse prazo. Então, o que eu gostaria muito, e essa é a minha conclusão final, seria de ver, de fato, várias discussões jurídicas sobre isso, para a gente amadurecer essa relação que a todo tempo a gente vê que há um certo desequilíbrio, que também, eu acredito, é um dos pilares aí do Clube Perto também, pelo que eu vi na apresentação sua aí.
Então, essa é a mensagem final. Então, doutor, eu queria também só acrescentar aqui, até porque o senhor passou numa tela lá no início, que a gente não vai conseguir, logicamente, até pelo tempo, responder aqui todas as perguntas. Eu fui tentando, de alguma forma, selecionar, mas o e-mail do doutor Fernando é fernandocaetano@suporterpostos.com.br, né, doutor? Porque Exatamente. às vezes alguém ficou com alguma dúvida e a gente Fica à está vontade. com tempo, com a correria aqui, às vezes a pessoa, se o senhor permitir, ele Fica à envia vontade. diretamente para o senhor e o senhor dá uma atenção especial a ele. Sem dúvida. Estamos à disposição. Quem quiser conhecer um pouco mais da Suporte, reitero aí, siga-nos no Instagram, Suporte Posta. A gente tem informação lá diária nessa época de mudanças, né? De crise de petróleo, cai petróleo, hoje subiu um pouco, compra, não compra, estoque é alto, é baixo. A gente tem uma equipe não só jurídica, né? Estratégica, como eu disse, que está lá sempre informando e orientando ao revendedor.